Ô, queimados, queimados, dá uma moral aí, queimados. Que isso, família? Queimados não dorme. Ô, cidade, hein? Que isso? É moto pra lá, é moto pra cá, é gritaria pra lá. Adivinha? É gritaria pra cá também. Tiagão, que hora é isso, irmão? 1 da manhã. Aí a galera pra lá, pra cá, pra lá, pra lá e pra cá. É isso. Mas vamos lá começar aqui a nossa resenha. Dia 13, né, família? Uma quinta-feira, até que tá passando rápido, né? Daqui a pouco tem Vasco. Vasco volta a entrar em campo no dia 19 contra o Grêmio. Uma pausa até que interessante, podemos colocar assim, tá? Bom dia, uma excelente quinta-feira, um dia abençoado para todos nós. Família, a dinâmica do nosso vídeo hoje vai ser o seguinte, ó. Você já fez isso em casa? Poxa, eu conheci esse prato uma vez, cara. Poxa, era pequeno ainda, aí a gente indo para Minas, né? Que minha família tem familiares lá em Dores de Campo, Minas Gerais. E aí, nessas paradas da vida, né? Paramos ali num restaurante, eu conheci o mexidão. Já ouviu falar? Você pode replicar aí na sua casa. É tudo que você tem dentro da sua casa. Arroz, feijão, macarrão, purê de batata, batata palha, sei lá, fala aí, qualquer legume que tiver, suco amarelo, leite, tu bota tudo junto assim, mexe, dá um ovo frito, e aí faz o mexidão. Muito bom, família, muito bom. Vai ser assim aqui no nosso vídeo. Tem, né, separei uma galera aqui, Renato Augusto, chupa Renato Augusto falando do Corinthians, Copa do Brasil e tudo mais. Edmundo e Gabriel Farias falando mais uma vez do Fernando Diniz. Quero trazer aqui novamente o Conrado falando do Robert Renan e até comparando com o Léo Ortiz do Flamengo. E nesse bololô todo, nesse mexidão todo, a gente vai falar sobre planejamento, né, a barca do Vasco, reforços. Chega aí pra gente começar bem a sua quinta-feira, família vascaína, com esse belo rosto aqui, calvo. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Comenta e hypa o vídeo para fortalecer o trabalho do Tiagão e rapidamente falar da Golcase. É o meu momento, cara, eu esqueço o nome. Lembra não daquele cara? Botini! Promoção, Botini! Esqueci, cara, o nome daquilo. Mas é o meu momento aqui. Tá aqui esse belo copo da Golcase, é o copo Vibe. Se liga só na qualidade. Ó, Vasco em Família. Ó, que isso, tem água aqui que eu tava bebendo. Família, excelente, você vai tirar muita onda. Olha essa aqui também, olha a qualidade da parada. Ó, que isso, família. Aí se abre aqui, ó. Tu vai tirar uma onda na sua academia. E aqui também, se você gosta do canudinho, tem também esse aqui, é o copo Life. Todos esses copos que eu tô mostrando aqui para vocês estão na promoção no site da Golcase, que é a Go Black. É isso mesmo. Entra no site da Golcase. Eu tenho certeza que você vai comprar, seja sua mochila personalizada do nosso Vascão, capinha para celular, tem carregador portátil também, tem a linha para pet para o seu au-au, tem de tudo na Golcase. Só não esquece, pelo amor de Deus, de utilizar o cupom Família Vasco para dar uma moral aqui para o Tiagão. Vamos seguir a nossa resenha. Ô família, eu tô até com falta de ar, vocês estão reparando? É porque eu comi muito agora, aniversário do meu avô, comentei com vocês, com tanta pizza que eu tô falta de ar. Mas vamos lá, ó. Seguindo aqui a nossa resenha, ontem teve um jogo, né? Galo contra Fortaleza, né? Tava na pizzaria comemorando 83 anos do meu avô. Que isso, hein? Tá tirando onda, tá um garoto. E aí eu não consegui acompanhar essa partida, tava ligado no celular, vendo o resultado e foi muito engraçado. Tava mostrando assim pro meu tio, aqui ó, 3-2 pro Galo. No momento, gol do Fortaleza, gol do Daverson, que empatou a partida em 3-3. Eu ia até perguntar aqui pra vocês o que vocês acharam do Matheus Pereira, do volante que eu já comentei aqui com vocês, que eu gostei bastante de assistir ele no jogo contra o Grêmio, mas ele não atuou, né? Tô vendo aqui que ele não jogou no time titular, eu fui no banco, ele também não estava à disposição, provavelmente, não sei, né, se foi lesão, suspensão, mas é um jogador que eu gostei, né, durante esses jogos aí eu vou tentar assistir de novo para ver, porque assim, o Vasco já tentou, né, a contratação dele, até coloquei aqui, né, a matéria para vocês do GE, eu gostei muito desse volante, mas em relação à classificação, família, o Galo poderia ter chegado a 46 pontos, até ultrapassando ali o São Paulo, mas ficou com 44, então o Vasco tem a possibilidade de ultrapassar o Galo na próxima rodada. E para o campeonato agora ficar tudo igual, né? Falta Flamengo contra Sport e Palmeiras, na verdade Santos contra Palmeiras, né? Que vai ser no sábado, do Flamengo contra Sport, e eu não vi. E vou estar aqui, né, secando o Santos, estava, né, até torcendo ali
pelo um bom resultado do Fortaleza para pressionar o Santos, mas isso não acabou acontecendo. Uma outra dica que eu posso dar para vocês, eu comentei aqui, né, sobre o Daverson. Falei que o Lucas lá do canal do Gigante, ele tava, né, resenhando lá com a galera dele, falando de alguns jogadores dos times que podem cair para a segunda divisão e não dá para você levar, né, manter essa folha cara. E aí ele falou do Daverson, do, sei lá, acho que Pochettino, Marinho, entre outros jogadores lá. E aí eu falei aqui, poxa, o Daverson é vascaíno, o meu coração, o meu lado emocional, até gostaria de ver o Daverson aqui no Vasco, mas o racional não. 3 gols do Daverson ontem. Então assim, se eu falar qualquer coisa aqui no outro dia, tu já faz a fezinha ao contrário. Vai dar bom, vai ver só. Mas é isso, família. Vamos seguir aqui a nossa resenha. Assim, até separei aqui, que nesse sentido que eu tô falando do Matheus Pereira, como já falei aqui do atacante do Mirassol, que eu não achei bobo, né? Não é um jogador assim, é um jogador que parece que tem recurso, que é o Chico da Costa. E aí a gente fica, né, com certo preconceito, de time pequeno, não sei o quê, time sem expressão pra jogar no Vasco, né? Assim, eu tô me colocando também nessa situação. Em vários momentos eu falo isso aqui também. Mas aí eu tava vendo aqui essa informação do nosso palestra, falando que o Palmeiras sondou a situação do Derek, atacante do Sport, né? Pra gente ver. Vamos seguir a nossa resenha e falar sobre a barca do Vasco aí, ó, para 2026. Tá aí. Vasco prepara a barca visando a temporada 2026. Quem deve sair? Tá aqui a matéria, tá pontuando que num primeiro momento, certo, Maurício Lemos, Paulinho e, claro, o Jean Davi. O Vasco ainda que trabalha com a possibilidade de renovar com o Pumita, mas, né, isso ainda não aconteceu. E a matéria tá pontuando aqui também a questão do Lucas Oliveira, que é um outro jogador que provavelmente vai sair, e Garré e Estrela poderão ser emprestados, né? Mas ainda tá aqui, né, que isso vai passar por uma análise criteriosa da comissão técnica. Assim, família, o Thiagão é demais, né, cara? Eu não entendo nada não, mas às vezes eu falo algumas coisas aqui que fazem sentido. Foi o que eu falei do Garré. Né, isso tem que passar pela comissão técnica. Não adianta nada, né, a gente ficar aqui, pô, o Garré é bom jogador, tem habilidade, entrando em forma, adaptação, perna esquerda, né? Ele não driblou ninguém aqui. A verdade é essa, ele fica ciscando, mas não driblou ninguém. Mas de repente acerta o primeiro, né? Não é bobo de bola, não é bobo. Mas se o Diniz olha pro cara e fala assim, eu não gosto do seu estilo, eu não gosto do seu perfil, não adianta o Pedrinho gostar, não adianta o Felipe, poxa, achar interessante, não adianta. Não adianta, quem não vai botar pra jogar, não vai dar as oportunidades, o que adianta ficar com um cara aqui? Então é isso, empresta e tenta, né, futuramente, né, pelo menos o valor que você pagou lá pro Kirlia Sovetov. Ah, agora eu lembrei o nome dele. Então, família, eu não dá para falar aqui de ninguém dessa barca, né, num primeiro momento. Maurício Lemos, Paulinho, Jean Davi, Lucas Oliveira e aqui, né, a possibilidade de emprestar Estrela e Garré. Não, Estrela eu não gosto não, eu acho que o Estrela tem que ficar. E que é um jogador que, né, tem potencial. Mas depende muito das opções também. Será que o Vasco vai contratar um meia? Tem essa possibilidade de contratar um meia e emprestar Garré e Estrela? Tem o Nuno também que pode jogar por ali? É isso, cara. Eu acho que não dá pra gente ficar aqui de achismo, né? Claro que eu posso pensar e vou aqui, claro, né, compartilhar com vocês as minhas opiniões em relação a isso. Mas assim, o Thiagão, por exemplo, eu não emprestaria nem Garré nem Estrela. E nem Estrela. Tentaria, né, utilizar os dois, né, ter os dois no elenco. Mas, né, isso, claro, vai, né, ser observado, analisado pelo Fernando Diniz. Mas comenta aqui também, família vascaína. Agora, deixa eu chegar no nosso mexidão desse vídeo. Então eu separei aqui o Conrado falando do Robert Renan, Edmundo e Gabriel Farias falando do trabalho do Fernando Diniz. E aí o Renato Augusto também, né, falando sobre o Corinthians, né. Cara, família, eu não sei ao certo se ele estava falando sobre a questão da Copa do Brasil, porque me parece que ele estava num evento do Campeonato Paulista, né, do ano que vem. Mas eu acho que dá pra gente colocar nesse sentido, e aí eu quero resenhar com vocês sobre isso também. Se liga só. De Robert Renan, que é, assim, ele e Léo Ortiz, tá? De técnica. Vocês não venham pegar corte errado meu aqui, tá? De técnica, com a bola, ele é do nível do Léo Ortiz. Ele é muito diferente de dar um lançamento, precisar dar um drible, enfim, um passe difícil. Ele tem muita qualidade técnica, o Robert Renan, e eu acho que cada vez mais ele vai mostrando isso. Tem que parar de encher de atacante cedo no jogo. Bom, agora ele tem uma zaga forte, né? Agora ele nem tira mais um dos zagueiros. Até porque o Robert Renan sai muito bem jogando com a bola lá de trás. Eu acho que ele tem ali as instruções do Fernando Diniz para quando o Vasco tiver a bola ele sair como volante ali, como aquele homem de armação, né? Mas
eu concordo com você. Ele tirar o Barros para botar o David, por exemplo, você fortalece o sistema ofensivo, mas enfraquece o sistema defensivo. E as equipes estão se aproveitando muito bem disso aí. Não sei se o técnico adversário já entende que quando o Fernando Diniz toma esse tipo de decisão, o sistema defensivo do Vasco fica frágil, mas terminar os jogos, ou pelo menos uma boa parte do final do jogo, terminar ali com o Felipe Coutinho como primeiro volante, para mim, é correr muito risco. E acho que não há essa necessidade. Principalmente no jogo contra o São Paulo, que o Vasco era infinitamente melhor. E, para mim, assistindo o jogo de casa, dava a nítida noção de que o Vasco ia empatar e ia virar a qualquer momento. Mas, enfim, eu gosto do Diniz, ele tem, sem dúvida nenhuma, o meu respeito, a minha admiração e a credibilidade para tomar esse tipo de decisão. Embora, se ela não for acertada, eu também me dou o direito de discordar. Diniz, ele gera debates que levam a extremos. Quando ele manda muito bem, ele vira o Guardiola, que eu também não concordo. Olha o estilo do Diniz, olha como o Vasco joga, olha esse Fluminense campeão, porque o Diniz é um revolucionário. Eu não acho ele um revolucionário. Mas quando vai mal também, meu Deus, porque o Diniz é professor Pardal, porque ele é péssimo, porque ele é muito ruim. O Diniz não abre mão das convicções dele. O Diniz abre demais o time. Calma lá. Contra o São Paulo ele abre bem o time, mas contra o Juventude não. Contra o Juventude as substituições são basicamente 6 por meia dúzia. Na reta final é que ele abre o time. Gente, repito, São Januário contra o Juventude tá perdendo. Ele volta pro segundo tempo perdendo o jogo. O que ele faz? Tira o Hugo Moura e coloca o Tietchan. Gente, me desculpa. Tá perdendo o jogo, pô. O Juventude em casa. Tem que mexer alguma coisa. Tira o Nuno Moreira, bota o Matheus França. Um meia por outro. Mas pro final do jogo, o Verratti entra no Andrés Gomes. Um atacante por outro. Muda a característica, mas é um atacante no outro. E na reta final, com 37 minutos mais ou menos, aí ele abre o time. Ele tira um lateral, coloca outro, o Puma no Piton, e tira o Cuesta, que é um zagueiro, e entra o GB, que é um atacante. É nesse ponto que eu quero chegar. O Diniz, ele é um treinador como qualquer outro. Ele tem que ser criticado, elogiado, manda mal, critica, manda bem. Você elogia, é porque eu acho que a crítica em cima dele é muitas vezes a crítica mais fácil. Pô, galera, elabora pelo menos. Não, ele abre demais o time. Não, ele é professor Pardal. Ah, saidinha do Diniz. A crítica é fácil. A gente costuma dizer que no Corinthians tudo acaba ficando ganha uma proporção um pouco maior, né? Então, uma derrota fica uma grande derrota, uma vitória vira uma grande vitória. Então, o momento um pouco conturbado extracampo traz muita coisa para dentro do campo. Mas, cara, os jogos que eu acompanho, eu vejo um time que é bom, tem um grande treinador acostumado com grandes jogos, com grandes times. Então, e o Corinthians, aonde ele for, ele sempre vai ser favorito. Então, ele vai brigar pelo título e é um dos favoritos ao título. É isso. Família, é muito interessante esse debate do Robert Renan, mas eu vou pegar esse gancho para a gente resenhar sobre um outro assunto, tá? A gente pode debater sobre isso aí, né? Porque realmente o Robert Renan, ele é muito talentoso, né? Muito talentoso, tem técnica, tem um passe longo, tem tranquilidade para jogar. E eu ainda não esqueço, cara, foi contra quem? Eu acho que foi contra o Fluminense. Me ajudem aí. Fluminense, uma bola virada assim, ele dentro da área, com pressão, ele domina, a bola fica paradinha ali no campo, sai jogando, né? A fatiada que ele deu contra, né, o Cruzeiro. E assim, essa comparação com o Léo Ortiz, eu acho injusta, né, cara? Eu acho injusta porque nesse momento, tá? Que o Léo Ortiz está numa pegada no futebol brasileiro já há algum tempo, era titular absoluto do RB Bragantino, e agora não sei como é que tá no nosso rival, ora é ele, ora é o Danilo, não sei se ele tá machucado, joga muito também, né? Joga muita bola, mas tá num time mais organizado, né? Um time mais estruturado, e aí fica melhor, cara, pro defensor. Por exemplo, o Robert Renan, a maneira que ele jogou contra o Palmeiras, né? Sim, dificultou muito para ele. Então eu entendo que, né, conforme o tempo for passando, esse time, né, criando casca, confiança, acredito que tanto o Cuesta e o Robert Renan podem ajudar nesse sentido e azeitar esse time, porque o Vasco acertou na defesa, a gente não pode deixar essas 3 partidas abalarem, né, as nossas estruturas, família vascaína. Mas o debate, pegando esse gancho aí do Conrado, falando da boa técnica que ele tem, é os 50 milhões, né, que o Vasco teria que pagar para o Zenit, não é isso? Pelo menos foi o que eu vi, que eu mostrei aqui para vocês uma página, né? 50 milhões dele,
sei lá, 26 do Cuesta, 31 do Andrés Gomes, é uma parada por aí, né, família? Vocês podem me corrigir aí que eu não tô com os números aqui. Mas em relação ao Robert Renan é por aí, 50 milhões. E a gente, né, bateu muito nessa questão quando o Vasco pagou 38, 42 milhões pelo João Vitor, né, por um zagueiro. Será que é nessa posição que você tem que fazer esse alto investimento? Não é lá na frente que decide, não é um atacante, não é um jogador de beirada. E a gente sabe que não é, né? A gente sabe da importância que tem um sistema defensivo sólido, isso é muito importante. Uma boa defesa vai te garantir, família, a permanência na Série A, você ficar bem colocado, você chegar longe nas competições, você não tem a menor dúvida disso, tá? Você não tem a menor dúvida, né? É aquele papo, defesa, né, ganha campeonato, né? E é isso mesmo. Então a gente sabe da importância, mas é aquilo, você tem que fazer essa logística financeira, avaliar o seu elenco, o investimento, vai aqui, vai ali, e realmente você tem que pensar muito bem nesses investimentos, né? Eu, Thiago, eu gosto dos 3. Tendo condição, compra. Eu compraria os 3. Sei que muita gente está falando aí do Andrés Gomes, até vi um comentário aqui nesse vídeo que eu ponto, é loucura comprar o Andrés Gomes. Eu não acho, cara, não acho. Eu acho ele bom jogador, eu não acho ele ruim, não. Pode ser isso, pode ser aquilo, mas a gente tem que lembrar que é o quê? 6º, 7º jogo dele, como fez 6 jogos como titular, então tem tempo, é novo ainda, é jovem, tem potencial de revenda porque é rápido, então eu entendo que esse cara tem sim potencial para nos ajudar, mas é um bom papo, é um bom debate, porque a gente está falando de um zagueiro muito qualificado, que é o Robert Renan, com bola, né, principalmente com a bola nos pés, e defensivamente falando, claro que tem algumas coisas para ajustar. Ele já não é um zagueiro para o embate, né? Esse contato físico. E aí eu não sei, né, se na Europa o Robert Renan ele vai vingar de zagueiro, né? Eu não lembro assim de um zagueiro técnico na Europa, nas grandes ligas assim, um jogador que eu poderia até comparar mais ou menos assim ao Beraldo, que não tá tendo chances, né, no PSG. Cara, não lembro assim um zagueiro técnico tipo o Robert Renan, que não é firme. Me ajudem aí a lembrar. Eu não tô conseguindo lembrar, assim, não sei se o Robert Renan, ele tem, cara, condição física, porte físico pra Europa, não. De repente numa La Liga, agora numa Série A Team, Itália e Premier League, eu não sei. Sinceramente, né? Porque tem muito disso, desse embate físico, dessa velocidade, e ele, não é aquele que é mole, né? Mas ele é um zagueiro que tem mais dificuldade quando existe esse contato físico. Mas eu gosto muito do Robert Renan, família vascaína. Só tô pontuando aqui que nem tudo é morango, né? Mas eu gosto muito. Seguindo aqui pra gente falar, né, sobre o Edmundo e também a opinião ali do Gabriel Farias. Ô família, eu fico muito à vontade assim pra falar do Fernando Diniz, sabe? Porque eu acho que eu critico quando tem que criticar, e eu entendo, e boa parte da torcida também, assim, pelo menos a galera que me acompanha aqui, eu vi nos comentários concordando comigo em relação ao jogo contra o Juventude. Né, a gente pontuou que no jogo contra o São Paulo ficou ali, né, uma coisa dividida entre os jogadores que perderam várias oportunidades no campo e as modificações do Fernando Diniz. Contra o Botafogo, uma questão já dele, de colocar um time lento, cansado, contra um time, né, intenso na grama sintética. E contra o Juventude, apesar das modificações, não vou falar nem modificações, movimentações que ele trabalhou para esse confronto com o Robert Renan e o Cuesta, as jogadas que o Vasco sofreu, né, os gols, não saíram por isso. O time estava apostado no primeiro gol, e o segundo gol tinha opção lá, tinha opção aqui, o Léo Jardim fez a cagada e um estava dormindo. Então não saiu através dessas movimentações. E as modificações que o Diniz fez, eu concordo com o Gabriel Farias. Ele só foi fazer a loucura dele, faltando 5, 6 minutos, que foi tirar o Cuesta, botar Pumita, depois GB. Entendeu? Eu acho que contra o Juventude não passou por ele. Foi dentro de campo. As modificações foi isso aí mesmo, 6 por meia dúzia. Então eu consigo pelo menos entender dessa forma a família vascaína. Mas aí pegando o gancho do Edmundo e também do Gabriel Farias, eu lembro que naquele momento, naquela sequência positiva do Vasco, claro que eu vou exaltar, claro que eu vou vibrar, mas você tem que entender que, né, o que é sério e o que é euforia, suco amarelo, você consegue separar as coisas, né? E eu lembro muito bem que eu comentava aqui com vocês que nessa sequência de vitórias do Vasco, eu não falava isso, é o time, é o trabalho menos Diniz dos últimos, né, trabalhos dele. O Vasco era o menos Diniz. Era o que tinha menos dinizismo na essência.
Eu não falava isso aqui? Um time que jogava atrás da linha da bola, em alguns momentos esperando o adversário, e aí, poxa, os caras não vão manter esse ritmo de intensidade, de pressão, baixa um pouco, é o Vasco que vai pressionar lá em cima e vai dificultar a saída. É um time muito equilibrado, contra Cruzeiro, contra Flucê, Fortaleza não dá pra gente ir assim, porque foi um jogador expulso, então né, você já vai se defender um pouco mais. O Bahia, beleza, também teve um jogador a menos, mas se você pegar essas duas partidas, Cruzeiro e Flucê, você vai ver que foi um time muito equilibrado. Vê as modificações que o Diniz fez, principalmente no jogo contra o Cruzeiro. Saiu o Verratti, entrou o Andrés Gomes, Ryan pra cá, David entrou no lugar do Nuno, mexeu acho que ali no meio campo botando mais saúde, 6 por meia dúzia, o time né, não sofreu. O Cruzeiro teve as suas oportunidades, mas sempre com dificuldade, o Vasco pegando, marcando, e assim também foi contra o Flucê. Então eu acho que o Diniz ele precisa controlar uma questão que sair perdendo. Quando o Vasco tá perdendo, o Diniz fica, né, meio que descontrolado. Tem que chegar algum membro ali da comissão, botar a mão na cabeça dele, no ombro dele. Calma, 22. Calma, vamos ver, relaxa, respira, vamos ajeitar o time, né, vamos esperar, vamos ver como é que vai ficar, depois a gente faz as nossas loucuras. Calma, é isso que precisa, principalmente quando o Vasco sai perdendo. Mas eu sou um torcedor que acredito muito ainda no trabalho do Fernando Diniz, e por isso que eu espero que ele possa terminar bem o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, nem preciso falar né, o que eu penso com vocês, para que ele possa continuar para o ano que vem, família vascaína. Em relação a essa fala do Renato Augusto sobre o Corinthians, família, eu achei muito interessante né, ele falar dessa forma, porque há algum tempo né, o Corinthians não consegue né, ganhar título, um título nacional, ganhou o Paulista agora, mas é um time que sempre está figurando, né, principalmente em competições de mata-mata como a Copa do Brasil. Né, já é a quarta, quinta vez, sexta vez, sei lá, que o Corinthians chega numa semifinal né, de Copa do Brasil, não é isso? Então assim, quando você olha pro lado de lá, cara, eu sinceramente não dá para escolher adversário. Vasco passando, é claro, né, família? Que o Cruzeiro tem o melhor time e também né, é o maior vencedor né, da Copa do Brasil, e o Corinthians realmente cresce muito nesse tipo de competição. Mas vendo esse comentário do Renato Augusto, falando sobre isso, parece até uma coisa, né? Que eu me deparei com essa postagem aqui do 90 Minutos Brasil. Tá aqui, ó. Mais vezes no G4 do Brasileirão. E aí foram pontuando aqui, né? Palmeiras, 11 vezes. Flamengo, 10. Grêmio, 10. São Paulo, 10. Corinthians, 7 vezes. Inter, 7. Santos, 7. Galo, 6. Cruzeiro, 6. Flucê, 5 vezes. E assim, não precisa ser um PVC para você lembrar que a última vez que o Vasco ficou nessa posição nos pontos corridos foi 2011, né? Não é isso? 2011, o Vasco foi vice-campeão. E a gente sabe por quê. Fora isso, acho que uma sexta colocação em 2012, sexta, sétima em 2017. Então, né, o que a gente quer do Vasco, família, e aí pegando esse gancho do Renato Augusto, que não dá para negar. O Corinthians, mesmo com times tecnicamente né, ali fracos, consegue fazer alguma graça ali, né? Na Libertadores sempre não tem essa tradição, mas na Copa do Brasil tem. E assim, eu não estou dizendo que isso só acontece com o Vasco. Por exemplo, a derrota que aconteceu contra o Juventude. Mas né, os jogadores do Vasco, eles precisam entender, e eu sei que é muito difícil né, de você colocar isso na cabeça, que existe uma pressão. Eu não gosto muito de falar sobre isso, porque o salário está em dia, então a motivação ela precisa ser no auge, no alto sempre, né? Mas os jogadores do Vasco eles precisam entender que eles jogam pelo momento e pela construção de um futuro, de uma cultura. Porque o Vasco ele precisa figurar novamente em estatísticas como essa aqui, sabe? Voltar a ter esse tipo de confiança, não deixar pontos como esse escapar, porque isso eu acho importante, porque o Corinthians, mesmo tá ali na situação que a gente brigou, né, para não cair, fez as loucuras que fez para ganhar a Libertadores, mas é um time que me parece que nessa questão cultural, independente do elenco, tem essa imposição de em alguns campeonatos chegar, sabe? Eu chego ali, parece que tem essa confiança. Então isso precisa ser construído novamente. A fala do Diniz eu acho que é muito nesse sentido. Não foi para a instituição, foi para o grupo. Então quando você entra em campo e perde daquela forma para o Juventude, isso incomoda. Isso incomoda, porque você começa a perder oportunidades de você figurar nessa parte de cima. E isso precisa ser normal no Vasco novamente. O Vasco precisa se incomodar, né? Não pode ficar conformado, tranquilo, relaxado, a partir do momento que você não figura mais na parte de baixo, que você não corre mais risco.
Então você entende que isso, né, o Garoni falou sobre isso, o Diniz falou sobre isso. Me parece que a cultura do Vasco hoje, indiretamente pode ser, ou inconscientemente falando, é essa. Você me entende? Eu sei que eu não tô falando nenhuma besteira. Saiu ali da situação do C4, parece que o time relaxa. E não pode, porque a partir desse melhor time que o Vasco tem desde 2012, o Vasco precisa criar essa cultura de parte de cima da tabela, de chegar mais uma vez numa semifinal de Copa do Brasil, que bacana. Chegou no ano passado e chegou esse ano de novo. Isso traz confiança. Com certeza, para a instituição como um todo, quem trabalha, comissão técnica, jogadores, que você tá batendo, você tá chegando. Então você não pode deixar escapar pontos como esse, ou ter essa postura que teve contra o Juventude, na minha modesta opinião. Repito, não que o Corinthians não tenha esse tipo de derrota, São Paulo, Inter, Grêmio, o próprio Flamengo teve contra o Fortaleza, isso acontece, mas com a gente acontece mais, e né, tem essa questão do histórico recente. Então a gente precisa entrar ligado em todas as partidas, cara. Não pode, a gente precisa construir o nosso futuro, né, e ter essa cultura vencedora de parte de cima da tabela, e não de um certo relaxamento quando você sai ali das possibilidades de Z4, família vascaína.